olhou para ele e disse: por que você matou o meu filho? O que fez meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou, golpeando-o com uma lança até a morte? O que levou você a fazer isso? Qual foi o mal que eu te fiz? Qual foi o problema que eu lhe causei para você fazer isso comigo? Agora, isso foi morte, irmão. Quantas pessoas te ferem e você pergunta: por que eu fiz para você agir dessa maneira comigo? Uma atitude tão cruel, tão mal, o que eu fiz para você ter essa atitude comigo? Quantas vezes a mão foi estendida para te ajudar? O rei podia dizer: rapaz, você vivia no meu reinado, a tua lavoura produzia, nunca deixei faltar nada para você, a sua família era bem cuidada. O que levou você? Não foi alguma coisa que eu te fiz para que você fizesse isso com a minha família, acabasse com a minha família e a nossa alegria? Faltou alguma coisa para ti? Golpeando com uma lança até a morte. Ele disse: nada, nada, meu senhor, coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência. Ele já tinha clamado, ele já tinha chorado, ele já tinha pedido misericórdia, ele já tinha feito tudo o que podia para ser perdoado, mas a sentença estava de pé e ele seria morto. A única esperança era a pessoa mais prejudicada lhe conceder vida, porque morto ele já estava. A sentença já tinha sido dada. Quem único podia salvar a vida daquele rapaz era a pessoa mais prejudicada, era a pessoa mais ferida. E não se esperava, irmão, que alguém fizesse uma boa ação com um homem, um elemento que covardemente matou o seu próprio filho a lança, destruindo a própria vida da família. Quando eu olho isso, eu penso nos nossos motivos de vingança, com as pessoas que nos maltratam, com as pessoas que nos deixam, que vão embora. Eu não tenho direito de vingança e nem de ódio. Cada um assumirá o seu papel diante de Deus e responderá diante de Deus pelos seus próprios atos. Minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu matei porque eu tinha inveja dele. Agora, ele estava revelando, porque ele sabia que não havia mais nenhum motivo para ele viver. Falou: eu vou dizer a verdade. O que foi que me levou a fazer isto? Imprudência, por inveja dele. Eu o peguei no meu desequilíbrio mental e o matei, disse. Agora vou morrer sobre a sua justiça, Senhor. Eu reconheço isto e sei que mereço isto. A única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. Não era mais o medo da morte, era o remorso, era o arrependimento por ter feito algo que não deveria ter sido feito. O rei virou seus calcanhares, não falou uma palavra, nada. Eu imagino, irmão, esse período que ele saiu da presença desse rapaz, voltando o coração dele, como é que estava o coração desse rei? Quando ele ouviu aquela história, viu aquela lágrima, aquele corpo naquelas condições, com pulso por todo lado, naquelas condições, e ele pensando assim: eu sou o único que posso mudar a vida desse rapaz. E tem pessoas, irmão, que Deus põe nos nossos caminhos, que só você pode mudar a vida deles. Deus confiou em você para mudar a vida deles. E é a sua atitude que pode mudar a vida desse rapaz. O rei voltou para o palácio pensando: bom, eu posso dizer, mata, e ele vai ser morto. Põe uma corda, ou injeta um veneno. Mas eu acredito que lá dentro do coração do rei, ele começou a pensar: bom, se eu sentir tanta dor por matar o meu filho, será que a mãe desse rapaz, o pai desse rapaz, também não vai sentir tanta dor por ver o seu filho morrer? Será que não vai haver também uma vingança
a ponto de deixar a mãe desse rapaz nessa condição. Ali, irmão, é quando ele deu a oportunidade para Deus trabalhar no seu coração. Foi até uma escrivaninha e disse, agora você pensa que isso é fácil, né? Isso é apenas uma história. Oh, maravilhoso, é uma bênção, que coisa maravilhosa. Eu quero ver quando o teu filho estiver nessa condição. Eu quero ver quando o teu marido, quando a tua esposa, eu quero ver quando o teu amigo está nessa condição. Porque é bom nós dar amém essa palavra aqui, não é? Oh, que ato maravilhoso. Ah, irmão, mas ele matou seu filho. Agora você vai lá depor, você vai lá para acabar de matá-lo. Já está sentenciado à morte. E aí você vai lá para cumprir. O rei tinha o poder, ele tinha a autoridade, ele tinha tudo para matar aquele rapaz. No entanto, nós, por qualquer probleminha, nós levamos as pessoas diante de juízes, diante de incrédulos, nós condenamos as pessoas, até irmãos, condenando irmãos. Quando o rei chega lá, na sua escrivaninha, ele disse assim, ele pegou e escreveu com a caneta, destruam todas as anotações. Você sabe, coloque-as no mar do esquecimento, destruam todas as anotações, lavem-no e tragam-no, eu enviarei um manto para ele. Amém. Mas quando nós estamos passando por uma prova, será que nós lembramos do que foi escrito e da forma como Deus atuou no coração do rei? Depois de algum tempo, uma grande limusine chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. O rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse, venha, meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. Colocou o manto do rei ao redor de seus ombros, ele disse, de agora em diante, você é o meu filho. Será que eu e você, irmão, podemos chamar esse rei, que não tinha a mensagem de William Branham, não tinha a revelação dos 7 selos, não tinha 7 eras da igreja, não tinha a revelação de toda a Bíblia, mas será que eu e você pode pegar esse rei e colocar aqui e dizer assim, eu e ele somos iguais, nós pensamos a mesma coisa? Esse é o teste final que Deus está arrancando dos nossos corações. Porque nunca houve um tanto de tanta injúria, de tanta perseguição, de tanta maledicência, de tanta separação, de tantas palavras duras e cruéis são jogadas uns contra os outros, do que agora. Mas é Deus olhando para cada um de nós, para saber como nós vamos agir diante destas provas. Porque Ele teve pena. Isto é graça. Este era eu. Este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. Deus nos lavou com o sangue de seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora, a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia e nós iremos para casa para vivermos com Ele. Amém. Glória a Deus por isso. Todas as anotações foram destruídas, não podemos ser julgados mais, elas foram queimadas, Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disto. Não é de se admirar que podemos cantar, sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido, mas Ele me achou. Foi a graça que me ensinou o meu coração temer, a graça tirou meus temores. Quão preciosa foi a graça quando apareceu, foi a hora que primeiro criei. Não quero que essa seja a sua hora agora mesmo, amigo pecador.
Não quer que esse seja o dia, quando você analise o seu coração, antes de tomar a comunhão, e saber que você está pronto aqui para perdoar os seus inimigos, para perdoar quem vos maltrata, de coração, irmão, não é letra. Letra nós temos, irmão. Letra nós temos. Nós temos armazenado dentro das nossas casas, irmão, mensagem que não há inferno capaz de resistir às mensagens que você tem armazenadas lá dentro da sua casa. Centenas de mensagens. Não há inferno para suportar isso. Mas não é isso que vai fazer efeito, não é essa mensagem dentro da sua casa. É quando essa mensagem bombardear o seu coração, quebrar esse coração de pedra, quebrar esse coração duro e dar um coração de amor, amor verdadeiro para o pecador. Você se sentiu um miserável, um infeliz, mas que foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso disso, irmão. Sabe por quê? Qualquer coisa que fala de mim, eu perco o sono. A coisa já zoa na cabeça, você já vai pensar isso. Eu quero que Deus limpe isso de nós. Nós precisamos saber que Ele me amou quando eu era um pecador. Quando você estava com um cigarro na boca, quando você estava com uma garrafa de cachaça, quando você estava bebendo no bar, quando você estava adulterando, quando você estava mentindo, Ele estava olhando para você dizendo assim, eu continuo amando Ele. E o diabo dizendo assim, ó teu filho ali, ó tua filha, ó esse que você diz que é teu filho, e ele continuava dizendo, eu não me envergonho de chamar ele meus filhos, porque um dia eu vou tirar ele desse lugar de prisão, dessa cadeia, eu vou dar um manto, eu vou lavar, eu vou purificar, eu vou limpar, ele vai assentar no meu lado, assentado comigo como um vencedor. Jesus não se envergonhou de você. Jesus não se envergonhou de nós. Por isso eu não vou deixar uma irmã, eu não vou deixar um irmão, por mais paraplégico que seja na igreja, por mais doente que seja, se eu puder estender as mãos, eu vou estender. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder pregar para salvar, eu vou pregar para salvar. Não vamos, irmão, deixar o diabo fazer festa em nossas portas. Nós temos o material certo para trabalhar hoje, para demonstrar esse grande amor de Deus em nossos corações. O momento vem, irmão, de você odiar. O momento vem para você vingar. O momento vem para você destruir. Mas o que você fará? Saul, o maior perseguidor de Davi, estava nas mãos de Davi, naquelas rochas ali, naquela caverna, vocês lembram? O maior inimigo de Davi, passando bem pertinho, um homem que era Davi, um homem com a habilidade que ele tinha, aquele homem estava sem cabeça ali, questão de segundo. Davi foi lá e disse, eu só quero mostrar para ele, que se eu quisesse matar ele, eu teria feito. Se eu quisesse destruir, eu teria feito. Esse é o homem de Deus, irmão. Quisesse destruir o próximo, destruir aquele ministério, destruir aquele outro, ele faria. Mas Davi disse, eu vou só mostrar que se eu quisesse, eu faria. Cortou a orla do vestido de Saul, quietinho. Imagina, irmão, que distância passou o inimigo de Davi ali. Cortou a orla do vestido, guardou. Depois que ele cortou, saiu, disse, meu Deus, fiz uma coisa errada. Por que eu fiz isso com o ungido do Senhor? Nós queremos ir para o céu, irmão. Injustos, falando mal de pastor, falando mal uns dos outros, injuriando, dentro de casa, falando com a mulher, falando nos quartos, nomes e nomes, destruindo. Nós queremos dizer que nós somos eleitos para o céu. Olha essa turma que se diz da mensagem que estão fazendo hoje. Depois diz que vão para o céu. Cadê os frutos? Temos que tirar do papel, irmão. E a nossa atitude tem que ser diferente daqui para frente.